A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, que diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Somente até aqui por enquanto. No capítulo 7 de Mateus, versículo 13, Jesus ele nos exorta, a entrar pela porta estreita que leva à salvação. Jesus vem dizendo aqui que a porta que leva, o caminho que leva à vida, a porta, é estreita e o caminho que leva à vida é apertado. Então ele vai nos exortando a seguir esse caminho, a entrar por essa porta que nos leva à vida, à salvação. Em contrapartida, ele diz, ele deixa claro aqui que largo é o caminho que leva à perdição, que amplo é o caminho, ampla é a porta, largo é o caminho que leva à perdição. E muitos têm encontrado esse caminho, Que logo mais eu vou explicar o que o Senhor Jesus quis dizer com essa comparação, com essa analogia que ele fez aqui. Em João, capítulo 3, versículo 18, está escrito assim, João 3, versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. Então a gente vê aqui dois paralelos sobre a condenação. Jesus aqui ele vem trazendo em Mateus a informação de que é muito mais fácil, por ser um caminho amplo, por ser um caminho largo, por ser uma porta ampla e um caminho largo, é muito mais fácil, muitas mais pessoas encontram o caminho que leva à condenação, à perdição, do que o caminho da salvação. Como Jesus diz aqui em Mateus, muitos já se encontram nesse caminho. Então, muitas pessoas já se encontram nesse caminho que leva à condenação. E o tema da mensagem de hoje vai ser saindo desse caminho, saindo da condenação. Jesus ele vem aqui em Mateus, ao mesmo tempo que ele vai nos trazendo o entendimento de que é fácil, por ser um caminho amplo, por ser uma porta larga, é fácil e muitas pessoas se encontram na condenação, ele vai nos exortando a passar pela porta estreita e pelo caminho apertado que leva à salvação. Então, Jesus aqui ele vai já nos trazendo ao entendimento que o caminho que leva à salvação é um caminho desconfortável, é um caminho estreito, é um caminho. O que significa? É um caminho estreito, é um caminho apertado, é uma porta estreita, Significa que é um caminho desconfortável. Significa que é um caminho que não nos permite carregar as nossas bagagens, Ou seja, é um caminho que quando nós começamos a trilhar esse caminho, não nos permite, por não ter espaço, de carregar as nossas vaidades, de carregar o nosso orgulho, de carregar, seja lá o que for aquilo que no caminho amplo e largo, nos permite carregar, o caminho estreito não te permite carregar. O orgulho, a vaidade, os vícios, o engano, a mentira. Por quê? Porque é um caminho estreito, É um caminho apertado, é um caminho desconfortável, E o que a gente precisa fazer, usando aqui pensem comigo, visualizando mentalmente isso, para a gente passar em um caminho estreito, a gente precisa se encolher, a gente precisa se espremer, porque é tão estreito o caminhozinho, aquele espaço para conseguir passar é tão estreito que a gente precisa se encolher. E se a gente estiver carregando algo para passar nesse caminho, a gente não passa, porque não tem espaço para nada mais do que somente a pessoa que deseja passar pela porta que leva à salvação. Então esse caminho que leva à salvação, ele é um caminho desconfortável,
Ele é um caminho que você vai precisar se diminuir para entrar, ou seja, não há espaço para ego, não tem espaço para orgulho, não tem espaço para vaidades, não tem espaço para competitividade. Por quê? O caminho da salvação é um caminho que você vai precisar se diminuir para passar, né? E é por isso que João diz, né? João Batista diz dos evangelhos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e que eu desapareça, porque até mesmo João Batista tinha esse conhecimento de que o caminho que leva à salvação é apertado e por ser um caminho estreito, nós precisamos nos diminuir, né? Nós precisamos nos abster de tudo aquilo que gera um espaço maior em nós, né? Que nos impede de passar por esse espaço, né? Por esse caminho estreito e apertado. E aqui em João 3,18, Jesus ele já vai dizendo quem já está condenado, né? E como o condenado deixa de ser condenado, nós também vemos aqui na palavra do Senhor. Em João 3,18, Jesus vai dizer assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Ou seja, já estão em condenação todos aqueles que não creem em Jesus Cristo, né? Quem não crê no Filho de Deus já se encontra na condenação. E como é que a gente faz para sair da condenação? Como essa pessoa que não crê no nome do Filho de Deus, que não crê em Jesus Cristo, que não crê que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus, que não crê que Jesus Cristo, não crê que Jesus Cristo veio, se fez carne, padeceu por nós, levou os nossos pecados sobre a cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Como essa pessoa faz para sair da condenação? É muito simples. O primeiro passo é crer. A fé, ela é essencial para se livrar da condenação, né? Em Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, por meio da fé se crê, né? Então, conhecendo, ouvindo e se aproximando da palavra de Deus, essa pessoa que não crê em Jesus Cristo, ela passa a crer, porque a consequência de ouvir a palavra de Deus é adquirir a fé. E com a fé a pessoa crê. E quando ela crê, ela não está mais condenada, ela sai da condenação. Como Jesus disse também no Evangelho de João. Ele já passou da morte para a vida, porque creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o primeiro passo para se sair da condenação é crer. A fé, ela é essencial para se livrar da condenação, né? Se o primeiro passo é crer em Jesus Cristo, né? Quais seriam os demais passos? Em Isaías 55:7, Deus vai dizer por meio da boca do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7, está escrito assim: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Então a gente vê aqui em Isaías capítulo 5, versículo 7, né, que o que Deus quer, né, da pessoa que não crê, do ímpio, né, daquele que não crê, não tem conhecimento, né, ou não aceita ou não quer viver segundo a vontade de Deus. Que ele abandone o seu mau caminho, né? Que o homem mau, o homem perverso, a pessoa má, a pessoa perversa, abandone os seus pensamentos, abandone, né, os seus planejamentos malignos, né? Os seus pensamentos de causar dano, os seus pensamentos de ferir, de matar, de roubar, né? De causar algum dano ao próximo. Então, o que está escrito aqui? Volte-se, essa pessoa, primeiro ela deve abandonar o mal, primeiro ela deve se afastar daquilo que é ruim, daquilo que é perverso, daquilo que é maligno e se direcionar para Deus. Por quê? Porque está escrito aqui,
Deus terá misericórdia dessa pessoa. Então Deus, ele tem misericórdia da pessoa ruim, da pessoa perversa, da pessoa maligna, a partir do momento que ela abandona tudo isso e se direciona para Deus, e se volta para Deus, né? E o que mais diz aqui? Porque Deus dá de bom grado o seu perdão. Ou seja, Deus, ele fornece o perdão dele de bom grado, com alegria, né, de boa vontade. Deus, ele perdoa de boa vontade quem abre mão do pecado, quem abandona as coisas ruins, quem renuncia e se afasta de causar o dano, de fazer o mal para as pessoas, né? Deus, ele tem misericórdia e perdoa de boa vontade. Então vamos lá. O primeiro passo para sair da condenação é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é Deus Filho, se fez carne, veio para a terra, habitou entre os homens, padeceu na cruz do Calvário, levando as nossas enfermidades, as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas transgressões, morreu e ressuscitou no terceiro dia, né? Venceu a morte e hoje está à direita do Pai Celestial, assentado, reinando à direita de Deus. Ou seja, é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Jesus Cristo está vivo, tá? Porque tem muitas pessoas que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas acham que Jesus Cristo está morto. Não, Jesus Cristo não está morto. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo ressuscitou, né? Em Lucas, capítulo 24, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai dizer lá que após Jesus ressuscitar, após Maria ir procurar ele na tumba e não encontrar nada nem ninguém lá, o corpo físico dele era palpável. Vai dizer em Lucas capítulo 24, em Atos do Apóstolo capítulo 1, que depois que Jesus ressuscitou, Jesus comeu peixe, comeu pão e bebeu água, e espírito não bebe água, espírito não come pão, espírito não come peixe e espírito não tem um corpo palpável. O que isso significa? Significa que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Significa que Jesus Cristo não é somente um espírito ambulante, não. Jesus Cristo possui um corpo glorificado, que é um corpo que não perece, é um corpo sem pecado, é um corpo perfeito e glorificado por Deus. Mas é um corpo, né? Em Lucas 24 vai dizer que Tomé, que Jesus dá o corpo dele para Tomé apertar, porque Tomé não estava acreditando que Jesus estava vivo. Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus e está vivo, tá? É muito importante que vocês saibam, tenham esse conhecimento de distinguir, diferenciar e ter esse conhecimento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e está vivo. Porque quando ele ressuscitou, o corpo dele foi glorificado, ou seja, ele tem uma matéria. É possível, é palpável, é possível tocar, não é um espírito, tá? Não é só um espírito ambulante, igual um fantasma, não, tá? É um corpo palpável glorificado. Um corpo sem pecado, um corpo sem mancha, né? Um corpo sem enfermidade, né? Um corpo perfeito, mas é um corpo. Então, Jesus Cristo está vivo, tá? E o segundo passo que a gente vê aqui em Isaías, né? Após crer, Isaías 55, capítulo 7, vai dizer que a pessoa má, a pessoa perversa, né? A pessoa que no caso estava na condenação, ela deve abandonar todo o mal que ela praticava, né? Ela deve abrir mão, ela deve se afastar de todo o mal que ela praticava, de todo o mal que ela pensava em causar em alguém, né? E se voltar para Deus, se direcionar para Deus. Por quê? Porque Deus teria misericórdia dela, né? E de bom grado, de boa vontade oferece o perdão, né? Em João 5, capítulo 28, versículo 28, vai dizer assim, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28, Jesus vai dizer assim: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz.
E sairão os que fizerem bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados, né? Então Jesus ele vai dizendo aqui no Evangelho de João que naquele grande dia, quando Jesus retornar, né, para nos buscar, quando chegar aquela hora, né, aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida e aqueles que fizeram mal ressuscitarão para a condenação eterna. Então, após o passo de crer em Jesus Cristo, é claro, é necessária a sua confissão pública também, né? Porque Jesus vai falar nos evangelhos que aquele que tem vergonha de confessar ele diante dos seres humanos da terra, ele também o negará, né? Não o confessará diante de Deus e de seus anjos na salvação. Então também é necessária uma confissão pública, né? E nós utilizamos o batismo como uma confissão pública, né, de que você crê em Jesus Cristo. Por quê? Se Jesus Cristo se batizou, por que é que você não vai se batizar, né? Se Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos, é necessário que nasça novamente da água e do Espírito para que entre no reino de Deus, ou seja, para obter a salvação. A gente nasce do Espírito Santo de Deus, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e está vivo, recebendo o Espírito Santo de Deus, sendo selado pelo Espírito Santo, recebendo uma nova vida através do Espírito Santo, e nascemos novamente da água pelo batismo, né, que também é uma confissão pública de fé. Quando a gente se batiza, a gente está confessando com aquela atitude ali que nós cremos em Jesus Cristo. Também estamos sinalizando no mundo espiritual que nós estamos sendo lavados para uma nova vida, nós estamos nascendo de novo para uma nova vida em Cristo Jesus, tá? Então, primeiro a gente crê, depois a gente abandona o mal, né? A pessoa que está condenada em condenação, ela abandona o mal, ela se afasta do mal, ela para de praticar o mal e ela se volta, ela se direciona para Deus, né? E se direcionar para Deus, a gente tem diversas formas de fazer isso, né? A gente tem a oração, a gente tem a meditação na palavra de Deus, né? E Oséias vai dizer: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. E na palavra de Deus a gente conhece a Deus, na oração a gente fala com Deus e Ele nos responde, né? A gente tem também formas de se aproximar e se relacionar com Deus, se direcionando para Deus, como formas de jejuns, né? Os jejuns, meus irmãos, eles não são barganhas, né? Eles não são uma moeda de troca para a gente conseguir aquilo que a gente quer, não. Os jejuns, eles são formas da gente matar a nossa carne, vivificar o nosso espírito e dessa forma se aproximar de Deus. Por quê? Porque aquilo que é espírito se aproxima de Deus e aquilo que é carne se afasta de Deus. Então o jejum ele torna possível a pessoa que estava em condenação e os demais na fé, aliás, todas as pessoas, torna possível se aproximar de Deus cada vez mais, né? Orar se aproxima de Deus, jejuar se aproxima de Deus, buscar a Deus na palavra se aproxima de Deus, adorar se aproxima de Deus, né? Nós temos aqui várias formas distintas de se voltar a Deus e de se aproximar de Deus, né? Aqui em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 43, vai dizer assim, Marcos 9, 43. Se a sua mão fizer tropeçar ou pecar, corte-a, é melhor entrar na vida mutilado de que tendo as suas duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé te fizer pecar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançados no inferno, onde o seu verme não morre e o seu fogo não apaga. E se o teu olho te fizer pecar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois ser lançados no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. O que o Senhor Jesus quis dizer com essa palavra? Que pode ser a primeira vez que você esteja escutando, né? Porque muitas pessoas ocultam esses versículos da Bíblia para que outras pessoas não tenham conhecimento,
com medo, né, com preocupação de causar medo na pessoa, mas a palavra de Deus não deve ser negligenciada. Nós devemos conhecê-la integralmente, né? Não devemos, de forma alguma, retirar partes da palavra com medo ou preocupação de causar medo em alguém, tá? Então, se é a primeira vez que você está escutando esses versículos da Bíblia, não se assuste, não fique com medo, pois eu já vou explicar o que o Senhor Jesus quis dizer com isso. Aqui em Marcos 9, versículo 43, o que o Senhor Jesus quis dizer com todas essas palavras, né? Se o teu pé te fizer pecar, arranque ele, corte e joga fora, porque é melhor você entrar no céu sem o teu pé do que teu corpo inteiro ser lançado no inferno. Se o teu olho te fizer pecar, arranque ele, jogue ele fora, porque é melhor você entrar no céu sem um olho do que o teu corpo inteiro ser lançado no inferno. O Senhor Jesus, ele quis dizer com isso que para situações extremas devemos ter atitudes extremas, né? E de que situação extrema ele está falando aqui? De que objetivo extremo ele está falando em alcançar aqui? A salvação. Então o Senhor Jesus, ele quis nos dizer o seguinte: se você quer entrar no reino de Deus, se você quer alcançar salvação, você vai precisar ter atitudes extremas, né? E é por isso que ele usa aqui esses exemplos. Se o teu olho te fizer pecar, arranque e joga ele fora, porque é melhor você entrar no céu sem o olho do que ser lançado totalmente no inferno com teus dois olhos. Ou seja, se você quer alcançar um objetivo extremo, que é a salvação, você precisa se comportar de tal modo. O que isso significa? O que isso significa? Se for necessário para alcançar a salvação renunciar a coisas que você assistia, renuncia. Porque é melhor você parar de assistir aquilo que você gostava de assistir, mas que não te convém, não é ilícito e entrar no reino de Deus, do que continuar assistindo e não entrar no reino de Deus, né? A questão do pé. Se for necessário renunciar a lugares que você frequentava, lugares que as pessoas te convidavam, amizades erradas te convidavam e você ia sabendo que era errado, para entrar no reino de Deus, se for necessário você renunciar a esses lugares, pare de ir, porque é melhor você entrar no céu por ter caminhado o caminho santo de Deus do que ter entrado em lugares que você sabia que era errado, né? Então o que Jesus está dizendo aqui o que o Senhor quis dizer aqui é: se você quer alcançar a salvação, que é um objetivo extremo, você deve se comportar, você deve ter atitudes extremas, tá? Eu vou dar aqui o exemplo muito simples, muito banal, mas que vocês vão entender. Quando uma pessoa quer alcançar um objetivo e uma coisa extrema que ela faz. Geralmente isso acontece mais com mulheres, né? Quando uma mulher quer emagrecer, né? Quando uma mulher está ali muito acima do peso, né? Já desenvolveu problemas de saúde, precisa emagrecer, ela tem um objetivo, que é emagrecer e chegar em tal peso, para conseguir uma vida saudável normalmente. O que ela vai fazer, o que algumas mulheres fazem, é tão extremo, mas tão extremo para emagrecer, que chega a ser perigoso, né? Por exemplo, tem mulheres que fazem para emagrecer, né? Comem só uma vez no dia, ou comem uma vez a cada 2 dias, né? Só bebe água, e aí fica um dia inteiro só bebendo água. Depois ela vai comer um pouquinho de nada, e aí vai ficar mais um dia inteiro bebendo água. Ou seja, ela está tendo uma atitude extrema para alcançar o objetivo dela, que é emagrecer, né? Eu sei que é um exemplo muito, muito banal, é um exemplo muito simples, mas é para que a gente possa entender que para alcançar um objetivo a gente precisa se comportar de tal modo, tá? Vou usar outro exemplo aqui, de um atleta. A gente tem um atleta aqui que ele precisa correr uma maratona de 50 quilômetros, né? 50 quilômetros é muita coisa para correr. E aí, como esse atleta vai se preparar? Todo dia, né? Ou pelo menos 5 vezes por
5 vezes na semana, ele vai acordar 4 horas da manhã, ele vai tomar a água dele, ele vai comer a proteína dele e ele vai correr, porque ele precisa treinar, ele precisa se exercitar, ele precisa treinar para quando ele participar da corrida, né, que vai ser sério, vai ser a Vera, ele vai conseguir correr, ele vai conseguir alcançar o objetivo dele de 50 quilômetros, né? Então ele vai ter uma atitude extrema, que é o quê? Acordar todo dia 4 horas da manhã, ter uma alimentação regradíssima, não comer açúcar, né? Não tomar bebida alcoólica, não ingerir muita gordura, né? Se manter ali no peso, se hidratar bastante mesmo, porque quem é maratonista precisa se hidratar muito, né? Então aquele atleta ali, ele vai ter uma atitude extrema para alcançar um objetivo extremo. Entenderam? É por isso que Jesus Cristo, ele nos traz aqui, né, nessa palavra de Marcos, Jesus, ele nos traz aqui esse exemplo de que se a gente quer alcançar a salvação, a gente precisa tomar atitudes que vão nos permitir alcançar esse objetivo, tá? Não significa, meus irmãos, que você deve ser um crente infeliz, que não ri, que não chora, que não come, que não sai, que não faz nada, que só ora, só jejua, só chora, só grita, só lamenta, só jejua, só faz propósito, só... Não, isso não significa que você deve viver uma vida infeliz, né? Uma vida louca, não. Significa que se você está assistindo uma coisa errada e você sabe que é errado, é melhor você parar de assistir para poder entrar na salvação do que você continuar assistindo e não entrar na salvação, tá? Se você está indo para lugares que você sabe que é errado, que tem gente errada fazendo coisa errada lá, é melhor você não ir, ficar quietinho na sua casa do que você ir e não alcançar a salvação, tá? Estou falando aqui de atitudes e de ações que a gente sabe que é errado, que a gente sabe que é pecado, que a gente sabe que é danoso, tá? Que é melhor abrir mão de cometer isso do que não entrar no reino de Deus, tá bom? Aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, vai dizer assim, Apocalipse 21, versículo 8 diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte, né? Aqui no livro de Apocalipse, quando João está tendo a visão ali, né, do Apocalipse, ele escuta uma voz que sai do trono de Deus dizer essas palavras que eu acabei de ler aqui, né? Que o lugar de condenação, né, o lago de fogo e enxofre que queima sem parar, serão lançados os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos. Então, aqui nessa palavra, é listado aquelas pessoas que serão condenadas caso não se arrependam e caso não abandonem essas más práticas, né? Então aqui vai listando, né? Os incrédulos, que são aqueles que não creram, né? Não quiseram crer, preferiram não crer, escolheram não crer. Os imorais, sexuais, os assassinos, né? Os homicidas. Aqui está listando quem será condenado, quem será lançado no lago de fogo e enxofre, né? Os mentirosos, os feiticeiros, os idólatras. Aqui a gente vai ver uma série de pecados e de pessoas que serão lançadas na condenação se não se arrependerem e abandonarem essas práticas, tá? Agora, se vocês quiserem entender mais a fundo o porquê que cada um desses pecados causa a condenação, é só vocês me dizerem aí nos comentários que eu faço um vídeo com mais calma falando sobre esses pecados, né, explicando a consequência de cada um desses pecados no ser humano e a consequência de cada um desses pecados para com Deus e a consequência desses pecados no mundo espiritual, tá? Porque pecado, ele é o que? É uma transgressão da lei
que causa consequências em nós, no nosso corpo físico, causa consequências no mundo espiritual e causa consequências em nós para com Deus. Tá? Se vocês quiserem entender melhor sobre esses pecados que eu citei aqui, né, as consequências deles e o porquê Deus rejeita e abomina esses pecados aqui, é só me falarem que eu faço um vídeo com mais calma explicando, tá? Então aqui é listado em Apocalipse 21:8 quem está condenado, né? Todas as pessoas que praticam essas coisas. Em 2 Pedro, capítulo 3, vai dizer assim, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, vai dizer: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então a gente vai ver aqui, né, nesse versículo de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Deus, né, Deus, ele é longânimo. O que significa isso? Deus, ele é extremamente paciente, né? Ser longânimo é uma extrema paciência, uma paciência muito longa, uma paciência que se perdura há muito tempo, né? Então Deus é extremamente paciente conosco, seres humanos. Por quê? Porque ele dá tempo para a gente se arrepender, né? Por mais que em Apocalipse 21 esteja escrito, né, todas aquelas pessoas que já estão condenadas e que vão ser lançadas, que vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre, Deus é longânimo, Deus é paciente e Ele está nos dando tempo de se arrepender. Deus está dando tempo para a humanidade se arrepender e continua dando tempo, porque Deus tem paciência, tá? Então Deus, ele dá o tempo para o ser humano se arrepender, para o ser humano abandonar essas práticas ruins, parar de praticar isso e se voltar para ele, né? Parar de fazer o mal e começar a fazer o bem, né? Deus, ele é longânimo, ele tem toda essa paciência. Como a gente pode ver aqui na palavra do Senhor, né? Então Deus é misericordioso, porque em Isaías 55:7 vai dizer, né, que todo aquele que abandona e para de praticar o mal, Deus tem misericórdia e oferece o perdão de boa vontade. Deus é longânimo, ele é extremamente paciente, ele nos dá tempo e anos e décadas para que a gente possa se arrepender, né, e alcance a salvação. E em Salmos, para encerrar aqui, em Salmos 34, versículo 22, vai dizer assim: o Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Ou seja, aqui em Salmos 34, versículo 22, vai dizer, né, que Deus, ele redime a nossa vida. E ele já redimiu a vida, né, daqueles que creem nele. Como? Pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Né? O sangue de Jesus, ele nos dá a redenção, ele nos purifica e nos salva, nos sara, né, do pecado. Então, por meio de Cristo Jesus, nós temos a salvação, né? Nós somos redimidos. Então, Deus nos redime em Cristo Jesus, né? Pelo sangue de Jesus. E aqui vai dizer também que ninguém que em Deus se refugia será condenado, né? A palavra de Deus também está escrito: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, pois vive pelo Espírito e não pela carne. Ou seja, a partir do momento, né, que você se refugia em Deus, que você vive em Deus, que você vive segundo o Espírito de Deus, não há condenação para você. Por quê? Porque você passou da morte para a vida. Você passou da condenação para a salvação. O sangue de Jesus já te limpou, já te libertou, já te salvou, já te restaurou, já te redimiu. E Jesus já lançou os teus pecados no mar do esquecimento, né? E por mais que o diabo fique te acusando pelos pecados que você cometeu, Jesus te justifica com o sangue dele, né? Então, meu amado e minha amada, se você ainda não crê em Cristo Jesus, se você ainda não anda pelo estreito caminho da salvação, né, que leva à vida eterna,
Se você não faz ideia de como fazer isso, de como começar, o primeiro passo é crer. E se você deseja começar a caminhar, né, por esse estreito caminho que vai te levar à salvação em Jesus Cristo, se a partir de hoje, a partir desse momento, você deseja, né, ter os seus pecados perdoados, parar de fazer o mal, abandonar as coisas ruins e começar a fazer as coisas boas em Cristo Jesus, né? Faça uma declaração de fé comigo agora. Você pode repetir, fazendo uma declaração de fé onde você estiver. Se nesse momento você deseja começar a sair da condenação e adentrar no caminho de Cristo que leva à salvação. Onde quer que você esteja agora, você pode fazer essa declaração de fé, né? Que o Senhor Jesus vai estar te recebendo, né? Vai estar te recebendo de braços abertos, vai estar escrevendo o teu nome no livro da vida e você passará da condenação para a vida eterna, tá bom? Então, onde quer que você esteja, se você sentiu, né? Se você decidiu, se você quer, né? Se você está cansado da vida que tem levado e você quer passar a crer e quer passar a caminhar nesse caminho que leva à salvação, repita comigo, em nome de Jesus. É só repetir as palavras. Se sentir à vontade, pode erguer uma mão a Jesus, ou se sentir à vontade, pode colocar uma mão no seu coração também. E é só repetir: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, apaga os meus pecados com o teu sangue, coloca no meu coração a fé em Cristo Jesus, me perdoa pelo tempo da ignorância, me ensina a crer e a conhecer no Senhor e na tua palavra, conduz os meus passos pelo caminho que leva à salvação e não permita mais que eu ande pelo caminho que leva à condenação. Senhor Jesus, afasta tudo aquilo que me seduz e me engana e dirige os meus passos para a tua santa e poderosa morada, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Qualquer dúvida que eu puder esclarecer ou ajudar, é só colocar aí nos comentários. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, você é filho e filha amada de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?